para nós, né? Foi muito bom ouvir os irmãos, o grupo, louvar ao Senhor, e agora vamos atentar para aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Paz do Senhor a todos. Amém. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Vamos meditar na palavra de Deus. Romanos 12. Enquanto você localiza, não posso deixar passar a oportunidade de parabenizar o vereador Ailton pela reeleição, recondução, pela eleição. Glória a Deus. O projeto da igreja deu certo. Glória a Deus por isso. Para quem não acreditava no projeto da igreja, uma pena que não foi eleito os três, mas o projeto da igreja deu certo. Mas 4 anos passa logo. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 12. O texto bíblico diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita a misericórdia com alegria. Glória a Deus. O capítulo 12 de Romanos se estende ainda do verso 9 até o versículo 21, mas nós vamos meditar dentro desse texto bíblico, deste versículo aqui, para a glória do nome de Jesus. Como é interessante nós olharmos a igreja de Cristo Jesus, em qualquer lugar que a igreja se estabelece. Quem já teve a curiosidade de ler a história da igreja do Brasil, a história do Evangelho e a história da igreja no Brasil, vai se deparar com situações como eu vou fazer menção. Um lugar onde começou o culto, uma casa, uma varanda, uma área, uma árvore, um lugar onde começou o culto. Em Belém do Pará, na região ali por onde começou a pregação do Evangelho no Brasil, eu tenho um livro que fala sobre a história de Daniel Beng e Gunabiri, e eles relatam isso de uma árvore que servia como uma casa, que servia como um lugar para abrigar pessoas, certo? Uma choupana, uma choça, um casebre podia ser, e lá se reunia um grupo de pessoas. Alguns de repente estão aqui e são oriundos de igrejas que começaram em sítios, e até debaixo de perseguição, debaixo de afronta, debaixo de apedrejamento. Eu ouvi o saudoso pastor José Pimentel de Carvalho fazendo menção de alguns testemunhos de igrejas onde ele trabalhou, de que pessoas iam apedrejar a igreja na hora do culto. E aqui no Jardim Amélia, lá para os anos 80, eu tive a oportunidade, Valdir, creio que lembra disso, nós somos daquela mesma geração, certo? Quantas vezes o culto, o preto também é daquele tempo, certo? Eu sei que ele tem nome, mas a gente está acostumado. Tá bom? Ele foi lá para a Espanha, mas continuou sendo preto. Glória a Deus. E o culto era interrompido por pessoas apedrejando a igreja. E alguns aqui, se for ouvir o relato de cada um, de repente aqueles que têm mais tempo de igreja, irmão João, e por fim, nosso próprio pastor Daniel Pires, que acompanhou o pai e acompanhou o trajeto da igreja aqui em todas as regiões, vão falar a respeito disso. De bastava um grupo de pessoas se reunir, sabendo que tinha mais um crente morando ali perto, tinha mais um crente morando lá na outra fazenda ou no outro arrendamento, que eles iam lá convidar para participar do culto. E o culto começava. E a igreja começava. E tem lugares hoje que tem uma, no bom sentido da palavra, tem uma mega construção.
mas alguns não sabem a história de como começou o trabalho naquele lugar, como começou, como iniciou, de que forma as pessoas vinham de longe, de distâncias, para participar do culto. E aquilo sempre era recheado de um único sentimento. E esse único sentimento que nós não podemos deixar apagar no nosso coração: a alegria de participar de um culto de adoração a Deus. E isso não pode, irmãos, o tempo passou, os dias passaram, as igrejas pequenas, os vilarejos cresceram, as fazendas cresceram, as igrejinhas que tinham nas fazendas compraram terreno, ganharam. Esse imóvel aqui é um testemunho disso, né, irmã? É um testemunho disso, é uma doação, é alguma parte que foi tirada para que oficializasse a igreja. Senta um dia com o pastor Aparecido, senta um dia com ele. Eu faço menção dele, mas contando os outros, para ouvir a história de como começou a pregação do Evangelho e como começou a igreja nesse lugar. Aquela casinha de madeira, tem ainda não? Não tem mais, ficou só a lembrança das fotos. Aquela casinha de madeira, que aquela casinha de madeira hoje é esse bonito e grande templo para a glória de Jesus. E outro ponto que me chama a atenção, irmãos, é de que a igreja de Cristo, ela nunca teve dificuldade em se organizar. Porque a porta, não, esse você lembra do versículo? A porta que Deus abre, não precisa gritar, pode falar mais baixo. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E glória a Deus por isso. Sabe como eu continuo dizendo? Porque no primeiro culto que alguém participava, irmão meu, de repente já dizia assim: eu tenho um violão em casa. Próximo culto eu vou trazer, posso trazer meu violão para a gente tocar? Pode. Eu tenho uma sanfona. Olha, eu estou no tempo da sanfona. Eu tenho um acordeon em casa, posso trazer? Pode. E vinha acordeon, violão, pandeiro, vinha instrumentos que de repente aquela igreja que iniciou com uma, com duas pessoas, de repente está com um grupo de círculo de oração. E aparece alguém para dizer assim: podemos fazer um culto à tarde para angariar pessoas que estejam em casa à tarde. Irmãos, a igreja de Cristo Jesus nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra, porque nunca faltou soldado para trabalhar. Eu me lembro e vou partilhar uma experiência de uma família que mudou. Pastor José Pires ainda estava em vida, e um dia eu cheguei para ele e falei: pastor, vou visitar uma família que está morando aqui, lá na sede, morava a 4 quadras da igreja. E o pastor disse: vai lá, meu filho, vai lá, visita a hora com eles. E eu fui visitar essa família. E quando eu cheguei lá, ele falou: irmão, sentadão na sala da casa, nada contra quem está descansando. Ele sentadão, já fazia 2 meses que não ia na igreja. Falei: irmão, olha, eu vim aqui em nome do nosso pastor para visitar o irmão. E aí começamos a conversar. E como a esposa dele preparou um chimarrão, imagina o nordestino tomando chimarrão, coisa bonita. A esposa dele preparou o chimarrão e eu fiquei ali engolindo o chimarrão e conversando com o irmão e ouvindo o relato dele. E aí chegou no ponto que eu queria. Ele disse assim: eu morava a 30 quilômetros da igreja. Pegava uma charretezinha, preparava, botava meus 3 filhos, a minha esposa e a gente aqui, de charretezinha para a igreja. E ia 30 km e voltava 30 km. Aí eu não me contive, ele disse assim: agora o senhor mora a 3 quadras da igreja. Já faz 2 meses que não aparece no culto. Aí eu fiz uma oração com ele. E se você quiser, eu oro por você depois. Deixa eu contar isso primeiro. Eu orei por ele dizendo: Jesus, leva ele de volta, antes que ele se perca. E Deus ouviu a minha oração. Ele voltou a morar no sítio onde ele morava. Está morando lá até hoje. E um dia a filha dele me ligou e disse assim: pastor, isso meu pai não perde culto. Alegria em cultuar Deus, seja perto, seja longe, seja numa mega construção, seja num casebre, numa casinha pequena, mas a alegria tem que estar no nosso coração. O
pesado, é enjoativo, é enfadonho, é desgastante, é cansativo. Você pensar que está servindo a Deus, não tem que ir para a igreja hoje, meu Deus do céu, puxa vida, tem que ir para a igreja. Sabe, não me entenda errado, por favor, não vá para o culto. Você não vai receber nada, ele vai atrapalhar quem estiver por perto. Alguns santarrões poderiam dizer, não, vai para a igreja. Bom, eu estou dando a minha opinião. Porque quando se tem o sentimento de adoração a Deus, até quem está em volta não consegue sentir a presença de Deus, não consegue ser envolvido nisso. Nós precisamos carregar em nosso coração, e esse texto que me veio ao coração para meditar, esse texto vai falar e vai nos convidar a pensar nisso, de que a igreja de Cristo Jesus, ela sempre é suprida, ela sempre... Você quer ver uma coisa? Quem aqui toca algum instrumento? Eu não toco nada. Levanta a mão aí, quem toca algum instrumento? Olha, já dá para começar mais umas 10 igrejas. Você percebe? De que dentro da igreja Deus tem provisão suficiente para atender outros lugares que precisam de igreja, que precisam, que há necessidade. A Bíblia continua dizendo que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, e a Bíblia continua dizendo, rogai ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. A oração da igreja, ela continua sendo assim: Senhor, levanta homens e mulheres para pregar o Evangelho, levanta homens e mulheres para anunciar a tua palavra. Lá da região do Acre e Amazonas, eu não estive para lá, mas conversando com irmãos que vieram de lá, tem lugares que as igrejas estão fechadas. Aqui na região do Paraná, tem lugares que igrejas estão fechadas. Mas nós continuamos orando e dizendo: Senhor, levanta ceifeiros, levanta trabalhadores. E qualquer hora dessas pode acontecer do Espírito Santo falar ao teu ouvido e ao teu coração, dizendo assim: prepara, levanta e se prepara, porque eu preciso de você para a igreja. Em todo lugar, os 3 últimos versículos que eu li diz assim: de modo que tendo diferentes dons, um canta, um prega, um toca o seu instrumento, um ajuda na porta, um ajuda na limpeza, um ajuda na distribuição, cada um desenvolve uma atividade, mas a igreja nunca tem falta de pessoas que estejam aptas, capacitadas pelo Espírito Santo para exercer esse santo ministério. E cada um de vós tem diferentes dons. Cada um tem diferente, e esses dons precisam ser exercidos. Irmãos, olha para mim aqui, eu já vou terminar. Olha para mim, Deus não te deu o dom para ficar engavetado, não. Deus não te deu o ministério para ficar engavetado. Deus não deu a você uma capacidade para ficar engavetada. E não venha com aquela sandarrosidade barata dizer que não, a capacidade é Deus. É Deus que dá a capacidade àqueles que querem fazer a sua obra. E não é para ficar engavetado, mas ninguém te dá a oportunidade. Eu costumo dizer assim: se ninguém te dá a oportunidade, eu te dou. Lá no Hospital Gêmeo da Carol tem 147 leitos. E nós estamos lá todo sábado, visitando as pessoas. E lá não tem negócio de dizer ninguém me dá a oportunidade, porque é só abrir uma porta, tem 6 camas. É só abrir a outra porta, tem mais 6 camas. E em cada cama tem uma pessoa doente, em cima da cama, precisando de uma palavra. Você quer uma oportunidade? Está ali exposta, está ali aberta a oportunidade. Cada um de vós tendo diferentes dons. O texto, nós lemos um versículo ainda, em que fala, que nos ajuda a pensar assim: se todo o corpo fosse igual. Imagine um corpo deformado, todo o corpo sendo humano. Que deficiência teria esse corpo? Todo o corpo sendo cabeça, se bem que no meu caso nordestino dá a impressão de que o corpo todo é. Mas não é só cabeça, mas se todo o corpo fosse cabeça, se todo o corpo, e como Deus criou um corpo perfeito, então esse corpo perfeito, mãos têm a sua utilidade, os pés têm a sua utilidade, os olhos, e desta forma é a igreja de Deus. Há diferentes dons no meio, repartidos no meio da igreja, é só preciso pô-los em prática. Não adianta
adianta, por favor, entenda certo, que eu não estou falando errado. Não adianta você orar dizendo: Senhor, me usa. Me usa, Senhor, me usa, me usa, me usa, me usa. E aí Deus põe alguém no teu caminho para você falar de Jesus ou para orar, e você diz assim: não estou na igreja. Não vou fazer isso. Eu sou tão crente igual você, quero viver uma vida de comunhão com Deus. Mas eu já orei por pessoas dentro do supermercado. Um mercadão que tem aqui em Pinhais, pertinho ali da Maria. Não vou falar o nome, porque eu estou me pago fazer propaganda. Eu e minha esposa passando no caixa, uma moça chorando, e nós conversamos com ela e oramos por ela dentro do supermercado. O pessoal que estava na fila ficou olhando, não sei o que eles pensaram, mas eu também não estou nem preocupado com o que eles pensaram. Eu me preocupei com uma alma sedenta e carente, precisando de oração. Ser crente dentro da igreja, ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil que tem. Mas a Bíblia que eu e você temos em mãos, Jesus diz assim: que a vossa luz brilhe. Você lembra? Que a vossa luz brilhe nas trevas. O desafio de ser crente no século 21 é sair das quatro paredes e mostrar lá fora no mundo que é crente de verdade. Aleluia. Que é crente que não se envergonha do Evangelho de Cristo Jesus. É crente que não deixa passar a oportunidade sem falar do grande e maravilhoso amor de Deus. E por fim, meus irmãos, o texto bíblico para a nossa vida hoje é esse: cada um de vós tem um dom, e que esse dom seja exercido. E eu termino dizendo: porque se não exercer o dom, um dia vai prestar conta com Deus. E vai dizer para Deus o quê? Senhor, eu não tive oportunidade. Olha, aqui teve. Eu preguei em uma igreja que na parte de dentro, assim, por cima da porta, na parte de dentro, está escrito, eu creio que esteja escrito ainda, está uma frase escrita assim: você está entrando no campo missionário. Quando eu estava sentado no culto, depois da oração, eu fiquei lendo aquela frase e pensando assim: essa frase tinha que estar para o lado de fora. E quando terminou o culto, eu todo cheio da sabedoria, fui lá conversar com o dirigente da igreja e disse: não, essa frase não tinha que estar para o lado de fora. Ele falou: não, porque quem está saindo da igreja está entrando no campo missionário. Eu falei: é verdade. Terminar o culto, você está entrando no campo missionário. Deus colocará no teu caminho, em nome de Jesus, Deus colocará no teu caminho pessoas que estão sedentas. Deus colocará no teu caminho pessoas que estão carentes. Deus porá no teu caminho pessoas que estão necessitadas. Deus porá no teu caminho pessoas que estão sendo tentadas pelo diabo para cometer suicídio. Deus porá no teu caminho, e não precisa você estar em quatro paredes, precisa só você estar na presença de Deus. Estejamos em pé, por favor. Aleluia! Ore junto comigo, querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom, Senhor, estar na tua casa. Como é bom, Senhor, estar em volta da tua palavra. Aleluia! Como é bom, Senhor, ouvir a tua palavra e ouvir a tua voz. Bom, Senhor, é aquele que tem capacitado cada um aqui e nos tem chamado para esta grande obra. Usa, Senhor, de modo maravilhoso. Abre os olhos para que vejam que o Senhor é o Deus que põe no caminho o carente, o necessitado, aquele que vive uma vida de miséria, presa dos vícios, do álcool e da droga, mas que o teu filho e a tua filha tenham uma palavra de libertação. Ajuda cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Os irmãos podem tomar assento. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Wilson, que trouxe nessa noite uma rápida meditação na palavra de Deus. Ele mencionando aqui para